Bem-vinda, bem-vindo, bem-vindes, todas, todos e todes, a mais um programa com quem estamos juntos, da comunidade Bremen. Sempre uma alegria estarmos reunidos. E neste programa, para falar de um tema tão importante, um tema tão necessário para os nossos tempos, na verdade, para todos os tempos. O tema do nosso programa hoje é Porque a vida é difícil, precisamos celebrar. E para ajudar na condução desta conversa, a gente chama o nosso irmão Luiz Felipe. Luiz Felipe, seja bem-vindo a este programa. Entre na roda com a gente. Olá, minha gente, sejam todos bem-vindos. Que prazer estar aqui com vocês de novo, conversando mais um pouquinho, dessa vez falando de festa, né? Um teminha um pouquinho mais leve para a gente discutir nesses últimos dias, né? No final, encerrando as festividades juninas, essa que é uma das principais festas da nossa cultura, do nosso país. E vamos trocar uma ideia aqui agora sobre isso, né, Paulinho? Olá a todos vocês. É isso aí, Luiz Felipe. Eu acho que a gente tem estado, né, assim, mergulhados em tanta destruição, tantos sinais de morte, e a gente tem visto tudo o que está acontecendo no nosso país, o avanço de tantos retrocessos e tantos sinais anti-vida, e de repente, no meio disso tudo, nesse mês que a gente encerra e que segue com esse gosto, né? Assim como quando a gente come uma comida muito boa, a memória da comida ela se mantém, né? Então a gente mantém ainda esse gosto das festas e parece que por um tempo tudo aquilo desaparece assim um pouco, não numa visão fantasiosa, não é mágica, mas que por um momento, assim, num instante, a vida se torna mais leve quando a gente celebra, quando a gente festeja. E aí tem um autor, o Luiz Antônio Simas, que ele é eu posso dizer que ele é um mestre das festas, né? Um doutor das festas, porque ele fala de uma maneira muito bonita sobre festa, e no perfil dele, no Twitter, ele escreve assim: o que espanta a miséria é a festa. Aí ele cita que é a frase de Beto Sem Braço, né? Eu acho que é muito isso, né? Assim, a festa ela espanta um pouco a miséria, a festa ela espanta um pouco a dor e faz com que a gente, naquele tempo, naquele instante, se transporte para uma outra realidade. O mundo, então, ele tem esse encantamento. Quem canta seus males espanta, não tem olho. Exatamente. E a gente consegue afastar um pouco tudo isso, né, Luiz Felipe? E essa festa, ela afasta, e eu acho que, além disso, ela nos reconecta. E eu queria começar te perguntando, tu vens do Rio de Janeiro, né, mas morou aqui uns anos. O que é que essas festas, não só essas festas de que a gente passou agora de junho, né? E em alguns lugares julho é um pouco um segmento dessas festas. Então, por exemplo, na cidade do Recife, a gente vai viver agora nesse mês de julho um pouco dessas festividades por conta de tudo que aconteceu também das fortes chuvas, enfim. Então, a festa ela traz sempre muitas boas memórias. E eu queria que tu falasse assim um pouquinho o que é que a festa te traz de memória afetiva, enfim? Paulinho, antes eu queria dar continuidade ao teu ponto, que eu concordo com isso. A gente tem que festejar. Nós somos um país que nós somos mundialmente conhecidos pela nossa alegria, pela nossa vontade de viver, de festejar, né? Nosso samba, digamos, acho que é o tema musical mais famoso, mas não é só o samba. Toda a nossa cultura que a gente produz aqui é amplamente conhecida. Então, as pessoas, todo mundo que vai para fora, a gente conhece o brasileiro, quando chega lá fora, ele é visto como uma pessoa feliz, que é festejar,
E é verdade, por mais que a gente seja um povo sofrido, batalhador, com muita carga triste nas costas, eu acho que a nossa alegria vem disso, né? Toda a nossa vontade de viver vem de toda a opressão que a gente sofre, que é construída na nossa história, né? E isso remonta desde até qualquer cultura, né? Por mais que ela sofra, são esses momentos de alegria que renova, que nos dá esperança para continuar lutando, né? Então eu acho que essas festas populares, para mim, representam muito isso, né? Vem desde o carnaval. Eu adorei esse ano que teve 2 carnavais no ano, que a gente pôde celebrar 2 vezes o carnaval, né? Você viu o povo na rua, festejando, celebrando, esquecendo um pouquinho tudo isso que a gente passou de pandemia, de tristeza, ninguém estava preocupado com dinheiro. Você podia ver as pessoas trabalhando, ganhando um pouquinho mais de dinheiro em outra festa. Isso também é importante, uma festa popular, pelo ponto de vista econômico, né? A gente conseguir botar o povo de novo na rua, ganhando seu dinheiro ali, vendendo uma cerveja, vendendo uma comida, fazendo um sonzinho, podendo tocar numa festa de novo, né? Principalmente os artistas menores, né? Que não estão nos principais palcos das grandes festas, não estão na Sapucaí, não estão no centro de Caruaru fazendo um show, né? Então é importante a gente ter essa movimentação popular, porque ela move a economia de base, que somos nós, né? Os cidadãos aqui embaixo, né? Então isso para mim é fundamental, essas festas, não só pelo ponto de vista cultural, espiritual que elas trazem, mas também do ponto de vista econômico. Mover de novo isso. Fiquei muito feliz. Semana passada eu participei aqui de uma. Eu não estou no Rio, eu estou em Curitiba, que eu estou morrendo de frio, inclusive. Estou vendo você de camisa aí, só. Eu estou aqui cheio de casaco, morrendo de frio aqui. Semana passada eu participei de uma grande dessas festas, que não deixou de ser uma festa de São João aqui. Foi uma feira agroecológica do MST, inclusive eu parabenizo o MST por isso. Uma feira belíssima, muito organizada, com muita representatividade. Foi muito legal. O que teve de cultura dentro dessa feira em uma semana, de música, de artistas ali se expressando, lutando, dizendo mais uma vez o óbvio, que a gente precisa tirar esse governo que só faz maldade com a gente, foi muito bonito. Então a gente pode ver também a festa sendo uma participação política dentro da nossa sociedade, não só pessoas dançando, se divertindo, bebendo e comendo, né? Tudo isso também é um movimento político. Então, para mim, esse significado dessas festas, as principais festas populares da nossa cultura. E aí, sim, agora respondendo a tua pergunta, aqui no Rio funciona um pouquinho diferente. Aqui no Rio não, né? Lá no Rio. Aqui em Curitiba também, né? Funciona um pouquinho diferente essas festas. Por mais que seja uma coisa tradicional, né? Você não vê quase uma fogueira na rua no dia 24, no dia 23, né? Na véspera, né? Aqui é festa o mês inteiro, até se extrapola, né? Passa do de junho, entra a festa julina, né? Uma grande invenção. Não sei se é a invenção carioca, quem foi que inventou isso, mas a festa, né, passa de junho e vai até julho, né? E não sei se isso é errado ou não estou aqui para criticar isso, né? É importante que as pessoas estejam confraternizando, né? Então é um pouquinho diferente. Quando eu fui para Recife, eu pude ver esse São João um pouco mais tradicional, um pouco mais na sua origem. E isso me encantou profundamente. Ver a rua repleta de fogueira, uma a cada 5 metros, né? Todo mundo, parecia uma festa, parecia um Natal, né? Todo mundo preparando comida para levar para casa das pessoas, né? Juntar as famílias, juntar os amigos, fazer um forrozinho ali no quintal. Isso me mostrou mais uma vez como o nosso país é grande, é diverso em cultura. Eu que estava acostumado com quermesse de igreja no Rio de Janeiro, ao longo de junho inteiro, né, pude ver a mesma festa de uma maneira com um simbolismo diferente, com uma cultura diferente, com um povo diferente. Então isso só enriquece a gente, né? Entender como é bonito e importante essas festas populares, Paulinho. E aí eu sinto falta hoje da fogueirinha para me esquentar, porque aqui em Curitiba está muito frio. Senti falta de uma fogueirinha para trazer esse calor de novo, humano. Aqui a gente trocou a fogueira pelo quentão, mas estamos aí na luta, fazendo festa. E para você, Paulinho, como é que é? Você também não é de Recife, eu sei que você é do Maranhão. Com certeza no Maranhão São João também é celebrado de alguma maneira diferente, né? Cada um tem a sua peculiaridade. Conta para gente como é que é essas festividades para você. Eu queria começar, Luiz Felipe,
dizendo que o quanto é diferente, assim, porque aqui dentro do Nordeste, por mais que tenha as diferenças, e de fato existe, então, as expressões de como celebrar o São João em um lugar diferente de outro, mas se celebra o São João, né? Se celebra os festejos, não é nem São João, os festejos juninos, né? E julinos, entre junho e julho, né? Então, ou enfim. Mas uma vez, no ano de 2019, se não me engano, nessa época, eu estava no dia 24, 23, 24, numa assembleia em Cuiabá, no Mato Grosso. E parecia outro mundo, porque onde a gente passava não via festa. E aqui é o contrário, assim. Onde você passa, você vê sinal da festa. Então, é na rua de casa, é na frente das casas que as pessoas colocam bandeira. Aqui em casa a gente não coloca, não teve como colocar fora, mas colocou dentro de casa. Então, de alguma forma, a gente consegue celebrar. E naquele mesmo período, eu estava em outro lugar e vi uma coisa totalmente diferente. Eu fiquei, meu Deus, onde é que eu estou? Assim, eu estou no Brasil mesmo, mas como o nosso país é rico nessa diversidade cultural, e eu lembro que a única coisa que a gente viu, que fez menção a essa época, foi a vitrine de uma loja que a gente viu. Então, assim, outras lojas não, mas uma só tinha. E a gente disse: olha, aqui está festejando, em outros lugares não, mas só ali. Mas, e aí você pergunta como é para a gente o mês inteiro. A gente celebra. Eu sou maranhense, então no Maranhão a gente celebra esse mês também com muita festa, com muita alegria. E além da dança tradicional, por assim dizer, dessa época, que é a quadrilha, que existe também, como aqui em Pernambuco, festivais de quadrilhas, em que as pessoas competem, as pessoas se encantam com aquilo. Lá também a gente tem isso. Mas a gente tem outros elementos que fazem parte desse imaginário da festa. Então, a gente tem, por exemplo, os grupos de Bumba Meu Boi, que é uma coisa linda e que são festejados durante todo o mês e se estende pelo resto do ano, em várias épocas. Os grupos de Bumba Meu Boi vêm e se apresentam, mas principalmente dançam em louvor dos santos, né? Que é Santo Antônio, São João, São Pedro, e ainda tem um quarto santo, assim, dos mais famosos nessa época, que é o São Massal, que é um santo que é uma figura conhecida dentro da Igreja Católica, mas é conhecido mais em uma região específica, acho que da Itália, eu não lembro agora exatamente, mas que não tem nem essa santidade oficial da igreja, canônica, mas o povo Melhor ainda. santifica, festeja, celebra ele assim, como se fosse do rol, e ele, além de ser festejado, ele ainda é padroeiro. Então, lá em São Luís, ele é considerado, principalmente São Luís, né, o padroeiro dos brincantes do Bumba Meu Boi. E isso é muito bonito, né? Como a festa também ela traz esse aspecto, né, de santidade, né, de ligação com o divino. É muito interessante, porque as pessoas estão ali na rua festejando, mas elas estão ligadas com o divino, né? Dentro da tradição do catolicismo popular, mas também dentro de outras religiosidades. Então, por exemplo, nesse mês que a gente passa, esses 2 meses, né, junho e julho, em muitas tradições afro-brasileiras, se festeja Xangô, que é o orixá da justiça, que está ligado ao fogo. Você falava da fogueira, né? Está ligado ao fogo também, à fogueira. Então, me parece que é uma época assim de muita que pipoca tudo isso, né? Santo Antônio é uma festividade muito grande nas religiões de descendência africana, no candomblé, do umbanda, se fazem festas muito bonitas. Eu já fui em algumas e é um movimento espiritual que eu vi ali num centro de umbanda lá no Rio. Eu esqueci agora o lugar onde fica,
que era uma festa maravilhosa, né? Tinha ali a fogueira, tinha as bandeirinhas, e o grito que se dava ali de esperança, de energia, era uma coisa que eu nunca vou esquecer, aquela festa. Não me lembro de detalhes, de nomes, porque não é uma coisa que eu frequento, né? Assim, não me lembro exatamente das coisas, de nomes, né? Mas era muito bonito o que eu vi o povo dançando ali em alegria, essa conectividade que você acabou de falar aí, de estar a festa com o divino, né? Então, nós estamos falando aqui de 3 representações que essas festas populares nos trazem, né? A primeira delas é a alegria, de manter viva essa energia vital nossa, né? Segunda é a conexão com o divino que essa festa traz. E a terceira é que tudo, como dizia Pedro Casaldáliga, é um ato político. Essas festas nos remetem a continuar na luta, a nos dar esperança, a nos dar vida para continuar. E a quarta que eu mencionei é a parte da economia, né, que isso representa no nosso meio, né? De trazer também essa parte que é importante, né? Quantas pessoas nós vimos esses 2 anos que nós ficamos sem São João, sem Carnaval, eu vi gente quase passar fome, quase perder sua casa, porque foram 2 anos sem poder trabalhar, né? Sem poder ir para a rua, sem poder fazer uma festa, sem poder tocar. Então, foi um impacto muito grande. E a gente vê esse ano de novo, por mais que ainda trouxe alguns problemas, trouxe, mas o que trouxe de benefício foi muito maior, né? Eu vi as pessoas felizes no Carnaval no Rio, eu estava no Rio na época, no segundo, né, Carnaval, e você via as pessoas felizes não de estou podendo festejar de novo, mas é de estou podendo trabalhar de novo. Essa festa trouxe para mim, graças a Deus, isso trouxe para mim de novo o meu sustento. Vi a mesma coisa agora no São João, né? Vi semana passada nessa feira. Muitos artistas aqui dos locais do Sul que eu pude representar, todos eles falaram a mesma coisa. Como é bom estar de volta no palco, porque isso traz o meu sustento e a alegria de vocês estarem aqui dançando na minha frente, celebrando, é como se fosse meu segundo salário. Essa aqui é a minha satisfação pessoal. E a segunda é a minha satisfação de poder estar de novo botando o meu dinheirinho no bolso, né? Então, para mim é isso que eu estou levando desse tempo junino, que encerra, né, vi isso, né, o movimento popular de volta nas ruas, todo mundo gritando fora Bolsonaro, todo mundo, estamos aqui também celebrando uma coisa que está dando a gente o gás, é como se fosse o início de uma campanha eleitoral, né? Tipo, nós estamos podendo nos reunir de novo e agora nós vamos para a rua gritar que nós vamos tirar essa praga dali de cima, e é um movimento de esperança. Você viu isso por aí também no Nordeste? Sim, por aqui a gente, na verdade, assim, acompanhei, não fui a nenhuma festa, né? Então, por um lado, o coração ficou sabendo que estava aqui, né, a festa acontecendo, mas, de fato, né, esse grito, ele rompe da garganta das pessoas, né? O que a gente acompanhou de vários lugares, aqui, de fato, esse grito que você fala, né, do Fora Bolsonaro, ele ecoou mesmo, né? Então, fazendo da festa também um pouco desse ato político. E eu queria chamar para nos ajudar nessa reflexão, né, para continuar nos ajudando nessa reflexão, chamar então o nosso irmão Marcelo Barros, pedir que ele nos ajude a pensar um pouquinho essa dimensão da festa que se liga com a vida e que nos traz a vida, mas também pedir para ele partilhar um pouquinho, né? Você falou, eu falei, mas que memória ele resgata desse período de festividades. Obrigado, Luiz Felipe. Uma alegria estar com vocês, Paulinho, e cada uma de vocês nessa roda de conversa. Gostei muito do que estava ouvindo e quero simplesmente continuar o papo que vocês estavam fazendo. De fato, eu nasci no Grande Recife, Camaragibe. É uma região pobre, de periferia e família operária. E os meus São João de criança
ou festas juninas, porque Santo Antônio, São Pedro, era impressionante a gente ver a alegria das pessoas, a capacidade de fazer festa, mesmo no meio da luta, da dor, da penúria. Eu, já adulto, me lembro, uma das coisas que mais me tocou foi acompanhar uma comunidade de uma periferia, bem periferia, sofrimento muito grande, gente que não tinha nada o suficiente para viver, nem para morar, nem nada. Vamos fazer uma festa de São João? Vamos. E aí, de repente, você vê, em poucos dias, quadrilha organizada, um adolescente que tomava frente de tudo, uma moça de 15, 16 anos, que aqueles meninos completamente que na escola ninguém conseguia coordenar, que em casa a mãe mal conseguia ver, que eram tidos como, não é, assim, pessoas difíceis nesse ponto, quer dizer, por conta de toda a história deles, de repente estavam dentro de uma disciplina comum, fazendo toda a fila, a dança, e de repente as roupas, como conseguem? Como você. Que beleza, que maravilha, que estética. E aí, sabe o que é que me vinha na mente, Luiz, Paulinho? Gente, se o povo é capaz de se organizar desta maneira para a festa, como será no dia em que essa organização puder valer para a dimensão política direta? Uma coisa assim maravilhosa. Isso me toca desde que eu me entendo de gente e acompanho as festas de São João. Agora, se alguém de vocês me pergunta qual foi o São João que mais te tocou, foi o que eu passei no Candomblé. Foi a minha primeira experiência de ficar 10 dias numa casa de Candomblé na Bahia, no Pô-Afonjá, com a minha querida e saudosa mãe Estela, participando das festas juninas de Xangô, com uma fogueira imensa. Era Xangô que eu estava tentando lembrar o nome e esqueci. Era Xangô, né? Foi Xangô que eu participei aqui no Rio também. Então, né? E aí a gente tem essas. Quando eu ouço essas músicas do Gilberto Gil, eu não sei se o Luiz Gonzaga cantando Xangô é São João, né? Ou São João, meu Xangô menino, né? Então, eu me lembro bem dessa ocasião, dos ritos lindos. Então, como eu admirava como aquele xirê, todo aquele pessoal dançando, né? E cantando para Xangô, e de repente você vê, por exemplo, aquelas senhoras e os homens que vêm com fogo na boca, literalmente, né? Eles trazem uma coisa na boca que sai fogo, que é uma coisa impressionante. E eu que sou de Xangô, eu sou de Airá, aquilo me tocou de uma maneira muito, muito forte. Então, para mim, assim, para resumir a conversa, as festas juninas têm essa dimensão de uma resistência da alegria, de que não podemos renunciar à dimensão festiva, comunitária, porque uma coisa é você dizer assim, eu sou uma pessoa alegre, a outra é nós somos alegres juntos. Isso é a festa, né? Então, essa dimensão da festa. E é uma coisa interessante, sabe, Paulinho? Eu descobri nessa inserção nas festas do povo a diferença entre festa e espetáculo. No espetáculo você paga, você senta numa cadeira ou onde tiver, né? E você assiste. É o espetáculo, você vê. A festa, você participa. Você é protagonista. Você entra. A festa te envolve. O show
bem feito, também te envolve, mas envolve de outro modo. Você é espectador que interage, que canta junto, que bate palma, que dança. Está ótimo, né? E aí o espetáculo se torna também festa e não tem por que opor um ao outro. Não estou opondo. Mas o que caracteriza a festa é a participação coletiva, comunitária, forte e de fazer alegria. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Eu acho que isso é a maior herança das festas juninas. Eu concordo, Marcelo, e é isso a impressão que eu fico, tanto da festa junina quanto do carnaval, das duas, né, que são as principais do nosso país, verdade. né? Se você perguntar, muita gente do Nordeste, eu já fiz esse teste, você gosta mais de São João ou Natal, São João? Aqui no Rio você gosta mais de carnaval ou de Natal? Carnaval, claro, não estou falando do carnaval, do Natal no sentido de espiritual, no sentido só de festa, digamos assim. As pessoas se sentem mais representadas, se sentem mais à vontade de celebrar isso do que outras festas, né? E aí, Luiz, a gente descobre uma dimensão de espiritualidade humana, espiritualidade no sentido de ser conduzidos pelo espírito, pela energia amorosa, que nós cristãos acreditamos ser de Deus, ser divina, cristãos chamam Espírito Santo, mas que o candomblé pode chamar de Xangô, que os povos originais do Nordeste encantados, e assim por diante. Quer dizer, essa energia de amor, essa energia de vida, de resistência e de alegria, na hora que você proclama, professa, teima em vivê-la, você está vivendo o maior ato de espiritualidade que pode ser possível. O maior ato de espiritualidade não é o culto em si. O maior ato de espiritualidade é essa capacidade do povo fazer festa. É um ato de superação, né? Exatamente, um ato de... E, Marcelo, eu queria te fazer uma outra pergunta. Então, já que nós acabamos de encerrar o São João, eu sei que você também tem um conhecimento histórico dessa festividade, e eu não sei se quem está nos ouvindo se conhece isso. Eu queria que você falasse um pouquinho da origem dessa festa que nós acabamos de celebrar, né? Da onde que veio isso? As festas Acho importante que quem está nos ouvindo possa saber de onde que vem essa história que se tornou tão tradicional no nosso país, no Brasil. As festas juninas são ancestrais em todas as culturas humanas. No hemisfério norte, elas são as festas do solstício de verão. Quer dizer, assim como Natal para nós é importante e nasceu no hemisfério norte, quando os dias foram ficando cada dia menores, a noite foi vencendo o dia nos países mais do norte. Eu fui à Noruega, à Dinamarca, e me disseram que lá você vê o sol até mais ou menos novembro. A partir daí, você não vê mais o sol. Você tem uma claridade relativa nas horas meridianas, de 10, 11 horas da manhã até 2 da tarde. Quando eu estive no mosteiro de Weston Priory, nos Estados Unidos, em Vermont, em dezembro, às 3 da tarde estava escuro. Então, tudo, criança pequena vai para a escola, Luiz, luzes acesas, às 8, às 9, às 10 da manhã, porque não dá para você ter luz. Aí você imagine a alegria, a festa que é, quando no dia 25 de dezembro o sol começa a renascer.
ele que tinha desaparecido, que você não via mais nada, que era escuridão total, no dia 22, 23 de dezembro, porque chega ao máximo, né? Então, no dia 25 de dezembro, o Sol invicto. Invicto quer dizer que ele lutou contra as trevas e ele venceu, ele é vitorioso. Então, vamos celebrar o Sol, e aí os índios nos Andes, os antepassados dos Incas, os Aimara, os Quechua, mas também os Incas, fazem o Inti Raymi, a festa do rei, o rei Sol, até hoje, todo ano. E essas festas, o cristianismo não acabou, não destruiu, mas transformou. O solstício do inverno se celebra o Natal de Jesus, que é o sol que vem do Oriente, que diz o cântico de Zacarias no Evangelho, né? E como o sol nascente que vem nos visitar. E o São João é a luz ou a lâmpada que revela a luz. Então, as fogueiras de São João é para celebrar o máximo do verão. E aí, essas festas pré-cristãs da natureza foram transformadas nas festas juninas. E aí o São João do povo não é o São João Batista, aquele profeta da Bíblia. É sim a figura dele. Pegaram a figura, mas transformaram no santo do Cordeirinho, do Santo Menino, do São João Menino. São João Menino. Nasceu nesse dia. E, nesse sentido, para concluir, eu acho que a gente tem de voltar às origens e recompor as duas coisas. Ser capaz de viver a fé cristã para quem é cristão, ou a fé islâmica para quem é muçulmano, ou a fé do candomblé para quem é do candomblé, e, ao mesmo tempo, reconhecer isso na natureza. E aí celebrar a Mãe Terra, celebrar as águas, celebrar o sol, como manifestações, como sacramentos desse amor divino no qual nós, eu e vocês, estamos mergulhados. Maravilha. Paulinho? Então, muito obrigado pela alegria da participação nesse programa tão bom que vocês estão dirigindo e fazendo. E vamos em frente, né? Maravilha, Marcelo. E para encerrar esse primeiro bloco, essa primeira parte, você fez referência a uma música do Gilberto Gil, a composição dele com Caetano, que fala de São João chegou menino. E eu vou cantarolar, a gente vai receber já um artista popular que é o Tchai, então eu vou ousar também entrar na arte nesse momento e cantarolar essa música. E eles escreveram: ai, Xangô, Xangô, menino, da fogueira de São João, quero ser sempre o menino Xangô, da fogueira de São João. Céu de estrelas sem destino, de beleza sem razão, tome conta do destino Xangô, da beleza e da razão. Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Noite tão fria de junho, Xangô, canto tanto, canto lindo. Então, viva São João, viva Xangô Menino, viva a devoção e a festa popular. Obrigado, Marcelo. Beijo. Obrigado, Marcelo. Que maravilha foi esse nosso primeiro bloco, Luiz Felipe. E a gente segue continuando, né, esse nosso programa com quem estamos juntos. E aqui a gente vai chamar uma pessoa muito especial, muito querida, que é amiga da nossa comunidade Bremem, que já participou com a gente em alguns outros momentos.
ele que é artista popular. Tchai, querido, seja bem-vindo. Ele é que é artista, o nome artístico dele é Flor das Chagas. Então, Flor das Chagas, seja bem-vindo a este nosso encontro. É o arraial da Bremen, né? Da Bremen, da Isso. comunidade. O Esse arraial é um virtual. pouco o arraial virtual, né? A continuidade desses festejos tão bonitos, tão importantes, nesse programa que a gente fala desse. A gente pode dizer que esse aqui é o nosso arraial, né? Da comunidade, todos que assistem, que nos acompanham, e a gente começa então pedindo, Chay, que tu se apresente para a gente, né? Para o pessoal que está nos acompanhando, quem é você? E para além disso, de se apresentar, eu já emendo com a primeira pergunta dessa nossa conversa, qual é o papel dessas festividades do ponto de vista, a gente partilhou um pouco das memórias no primeiro bloco, eu, Luiz Felipe e o Marcelo, então, quais memórias essas festas, né? Não é uma festa só, mas são várias festas que acontecem todas juntas nesse período, quais memórias essas festas suscitam em ti, né? Quer dizer, quais memórias vêm durante este período? Bom dia, Paulo, e bom dia, Luiz Felipe. Agradeço a toda a comunidade pelo convite, né? Sempre feliz de estar perto de vocês, debatendo coisas tão importantes assim, né? Tão sensíveis. Aí fico muito feliz, agraciado pelo convite. Meu nome é Gabriel Bezerra, né? Eu sou de Caruaru, que é do Agreste Pernambucano, e como o Paulo disse, aí me coloquei com esse nome, né, Flor das Chagas, enquanto não é nem só artístico assim, mas enquanto identidade também, procurando, né, decolonizar um pouco a identidade que me foi imposta, né, e outros tantos fatores que atravessam, né, essas questões, principalmente identitárias, que eu venho questionando e buscando novas possibilidades, né, de ser, de existir, para além do que me foi dito como norma. Aí eu estou nesse processo, né, profundo de busca de raízes, de cultivar essas raízes, né, de entender um pouco das histórias. E isso é muito sobre a pergunta que o Paulo fez sobre as nossas manifestações, tradições populares, né, porque elas carregam toda uma história da formação mesmo desse povo, após as invasões também, né, do colonizador, que foi se mesclando, muita coisa foi trazida e muita coisa apagada, né, que é o fator mais que eu milito, né, em prol dessas identidades que não são consideradas, principalmente aqui no Nordeste. E aí as tradições populares, como o próprio São João e como vocês conversaram com o Marcelo também, e a afirmação de memórias e identidades, e eu não sei se eu não acompanhei se o Marcelo chegou a falar, e foi o que o Paulo disse, que era o solstício, né? O nome que deram, não sei se é esse, que o Marcelo comentou, mas que é justamente né? Essas transições de ciclos, né? Muito ligados aos ciclos naturais mesmo, que nesse período aqui que a gente está vivendo, né? O solstício de inverno, né, e uma época de colheita, de muita fartura. Então, essa festa, esse período que a gente tem tão afetivamente marcado, que nem Paulo disse, né? Que é considerado São João agora e com essas datações, esses nomes específicos, sempre nesse chão da gente tá, porque eu me conecto muito com o chão, né? Com a ideia do território onde se está e com as forças que o habitam, né? Visíveis e não visíveis. E aí toda essa memória que tem, eu sinto muito esse resgate de lembrar essa questão que eu acho importante, ambiental mesmo, né? Porque cuidar desse território, dessas desses seres, né, que são os rios, as florestas, vai muito nesse lugar. Que é uma coisa bem interessante que eu acho, Paulo. Estava conversando com um amigo ontem, que é o símbolo que se dá para uma festa assim, de dizer, ah, é a festa do milho, né? É muito mais potente do que se imagina. Feito a gente estava comentando sobre a festa que se faz para outros vegetais, assim, como o imbu. O povo Pancararu faz festa para o imbu. Ah, é uma pedagogia muito potente que se pensa, né, que os parentes pensaram, porque quando diz para uma criança assim, olha, isso aqui é uma árvore sagrada, aí criança tem toda uma narrativa mítica, né, mística sobre aquela árvore,
faz com que essa criança, desde criança, vá entendendo a importância e o valor que aquela pé de árvore tem em estar em pé, em estar vivo, em aquela espécie estar sendo mantida, né, sendo guardada, porque carrega todo um valor histórico, identitário mesmo para o povo. Aí eu sinto que é muito poder quando a gente tem essas festas, porque o símbolo que está agregado a isso se esse pé não tiver mais em pé, não vai ter mais essa festa, né? Se não tiver mais milho, não vai ter para quê? Vai ter a festa para se não tem mais milho para ter festa para ele, né? Aí é muito simbólico para mim essas questões afirmativas assim, porque mantém todo um equilíbrio, né? Acontecendo que é também comunitário, né? Da convivência das pessoas. Feito Paulo disse assim, porque todas essas festas, em sua origem, antes de ganhar essas proporções maiores, né? Que hoje a gente já conhece, festas grandes mesmo, produzidas com estrutura bem maior, o berço e a nascente delas são as comunidades, né? Os pés de serra, comunidades que faziam desses festejos um ponto muito forte de partilha, né? De uma convivência muito íntima, e são festas que hoje eu sinto esse poder político agregador mesmo, de união, né? Das comunidades se fortalecerem, de ser um momento lúdico, de ser um momento de agricultores, de pessoas que têm trabalhos tão marcados, né? Tão exigentes até também, e eles têm essa experiência é, de ser outras coisas, né? De vivenciar outras coisas, muito potente, que é a festa, a alegria, né? A devoção, a coisa da devoção também é muito presente, né? De pagas de promessa, de coisas que eu sinto assim, onde eu queria chegar aqui falando com vocês, era só que o lugar que a festa tem chegado, para mim, uma visão minha, assim, é cada vez menos agregada em alguns pontos que para mim eram chave dessa relação afetiva, né? Já respondendo sua pergunta, que eu tinha, que é, por exemplo, as festas que eu tenho que a, a questão estrutural mesmo, né? Feitas pela prefeitura, né, nesse âmbito, já não tem coisas que para mim eram essenciais, feito a fogueira, que é um ponto chave do que faz dessa festa um rito, né? A fogueira ela é essencial para enquanto um elemento chave dessa união, desse agregar. E, claro, teve a questão pandêmica também, né, da saúde, por conta da inalar fumaça, aí foi proibido também. Teve uma questão de preocupação de saúde coletiva, assim, né? Mas eu digo assim que já são símbolos que vão ficando para trás e outros símbolos mais de uma visão mais outra visão, né? Vão ganhando mais foco. Aí isso eu reflito um pouco, porque tem várias questões que isso traz para mim, né? Da mudança mesmo, né? Que é natural o movimento das coisas, mas algumas eu sinto que afetam principalmente essa coisa comunitária, de unir as pessoas. Que bom, Thiago, você falou isso, era mais ou menos, era isso que a gente estava falando no início, né? A gente vê aqui que estamos os quatro em sintonia do que nós estávamos falando, né? Dessa representatividade afetiva, da importância de manter a tradição, o que isso representa para cada um. E agora a gente queria te fazer uma pergunta, misturar tudo aqui, mas é um misturar de coisas que já são misturadas por si só, né? Que é o tema do que a gente está falando aqui hoje principalmente, né? De por que a vida é difícil, precisamos celebrar, né? Então, desse ponto de vista que a gente fala de espiritual, social, econômico, político, no seu ponto de vista, você concorda com essa nossa frase de hoje e por quê, né? Se você concorda, por que é importante a gente manter a celebração, principalmente diante desse tempo difícil que a gente vive hoje? Um tempo difícil espiritual, social, político, econômico. Pois é, Luiz, eu concordo sim com a sua visão, assim, porque exatamente eu acho que é o que dá essa força, né? Sustentabilidade. Uhum. A experiência que eu penso que eu tenho tido também essas práticas, porque elas perpassam por todos esses níveis que você comentou, né? Uhum. Como eu as enxergo no campo espiritual, no campo econômico também, como
as festas trazem, assim, né, para a estrutura mesmo familiar de pessoas que tem várias dificuldades, né, e principalmente no período pós-pandêmico se agravou, né? Uhum. E aí você ter essa possibilidade de fazer, de trabalhar mesmo, né? De em proporções tão grandes assim, a gente sabe que vem muitos turistas, né, nos lugares, então tem esse valor também, esse lugar, mas eu ainda gosto muito de pensar nessa afirmação comunitária mesmo, que são momentos onde várias diferenças se dissipam, né? E classes sociais e coisas parece não importar tanto. Ainda assim, importam, né? Aí já uma visão, se você me permitirem, minha de experiências que eu observo, né? Que Claro. é em ainda lugares onde a classe social ainda se estabelece, né? Onde é a festa dita como democrática, assim, pelo menos uma observação minha, talvez não seja tanto, mesmo Uhum. sendo pública, não paga, mas são muitos é, sutilezas, né? Que se tornam, às vezes, excludentes de outras camadas sociais. Feito eu tenho observado e observei no São João daqui esse Uhum. ano, coisas que eu nunca parava e via, como é a população de rua mesmo, pensar como, né? Agregar essas pessoas também a espaços onde elas não se sentem tão bem-vindas por conta de todo um padrão que se forma, né? Enfim, dessa Uhum. festa. Mas aí é uma questão paralela, né? Para além de outras coisas. É porque eu tive essa observação, porque eu tive uma experiência partilhando com vocês sobre esse valor agregador da festa aqui, né? Na Sim. abertura, fui assistir, né? Aí vi, observei muitas coisas. E depois a gente brincando assim, aí cantamos uns cocos, Paulo, que a gente gosta muito de tudo, a gente vira coco aqui. A gente puxou uns cocos na Uhum. rua já, fora dessa festa, da estrutura da festa, né? E foi muito interessante ver as pessoas que chegaram. Foi muito curioso, Luiz, porque Uhum. vieram pessoas, lavadores de carro que estão ali perto, que estavam perto da gente. Vieram moradores de rua, né? Pessoas em outros contextos, e elas se sentiram totalmente à vontade de dançar, de cantar e fazer roda. Aí eu achei muito, Uhum. muito impactante para mim a experiência, porque é pensar assim, são pessoas também que talvez o São João delas seja outra realidade também, né? Então, Com certeza. proporcionar um pouquinho para elas de se sentir à vontade, principalmente, né, de se chegar, porque em outros espaços elas não chegariam. Foi muito curioso. E aí que até conversei com um desses rapazes e ele me contou exatamente isso. Ele disse: "Isso aqui é isso é festa do povo. Isso aqui É. isso aqui a gente se alegra muito." Deu um relato assim para mim que me tocou bastante. Porque ainda se pensar, esses níveis de estrutura mesmo, às vezes tão megalomaníacos assim, né? Mas a gente Uhum. tá abraçando realmente o povo, né? Todo as diferenças, né? As diversidades. Mas eu acho que isso tem a ver com sua pergunta nisso, Luiz, assim, é o valor que eu sinto, é de sempre agregar mais e mais pessoas, né? Ser plural mesmo. E a festa tem esse poder de transformar mesmo, né? As pessoas se fortalecerem. Eu sinto isso, de trazer uma força para que acho que isso é essencial nesse. Pois é, causa uma integração social, né? Eu comentei a mesma coisa no caso do carnaval no Rio, né? Que também tem essa estrutura megalomaníaca de um sambódromo e tudo, mas ali por trás tem um povo que está sustentando essa festa na base. Não que o megalomaníaco até pode ter, não tem problema nenhum, né? Isso uma hora ou outra vai acontecer e acontece, também é importante, mas a gente não pode esquecer a base, né? Quem é que está sustentando essa festa? Existe uma tradição por trás, existe uma cultura por trás, existe um povo inteiro por trás que sustenta essa festa. Isso a gente não pode perder. Obrigado pela partilha, Exatamente. Tchai. Paulinho. Eu acho que não tem nem muito o que dizer depois do que o Chai fala, né? Porque ele vem dessa experiência do fazer cultura, né? E eu fazer cultura que eu estava pensando aqui, que é esse resgate de identidade que é tão bonito que você sempre traz, né, Chay? E que é um resgate de identidade seu e que, ao mesmo tempo, entra nesse universo de ancestralidade de tantos mestres e mestras. E aí, para mim, você é já esse mestre, né, da cultura. Você está nesse caminho, mas para mim você já é um mestre, né? Assim, o verdadeiro mestre, acredito que é aquele que se coloca sempre
aprendendo, e você, desde que a gente se conheceu, né, e nesses ambientes virtuais, a gente não se conhece ainda presencialmente, né, mas o virtual ele consegue ir nos unindo, você faz um trabalho que é um trabalho extremamente importante, né, desse fazer cultura, que também é um ato político. E acho que quando você resgata essa identidade nossa, do nosso chão de sertão, que está para além da gente, né? Quer dizer, e está para além de tudo que a gente vê naquelas festividades, que tem esse aspecto ancestral, mas que também tem uma carga de um trabalho de tantos mestres e mestras, como a mestra Virgínia, que você uma vez cantou para a gente, né? Então, e tantos outros mestres e mestras que fazem da arte uma extensão da vida. Quer dizer, não existe a arte e a vida como se fosse dimensões separadas. Mas a arte está no dia a dia, né? Eu lembro que você falava de Mestre Virgínia, que além de ser cantadora e rezadeira, mas ela era também uma líder comunitária e ela trazia os aspectos da saúde. Então, assim, a arte, ela é a vida da gente, né? Assim, ela passa, perpassa, ela entra nas entranhas, entra nas tripas da gente, é a vida toda, né? Enfim, então, finalizando este nosso programa, eu queria então que você deixasse a sua fala de despedida, mas que antes disse que a gente pudesse fazer na sua fala, de repente, numa entoada que você traz, uma homenagem também, né, a você, que para mim é já um mestre da cultura, mas também, assim, deixar, encerrando esse encontro, uma homenagem a esses mestres e essas mestras da cultura que são tão importantes, né, e que em você, que em todos nós que assistimos esse programa, em nossas vidas a gente perpetua e amplia a vida desses mestres e mestras, né? Eles se foram, né? Eles estão em outra dimensão, mas quando a gente faz memória, a gente perpetua e faz viva a memória, o trabalho, a cultura. Então, eu queria que a gente pudesse fazer contigo, a gente não tinha combinado, mas fazer contigo uma espécie de... A gente festeja os santos, né, da devoção, os encantados, os orixás, mas a gente festejar também esses mestres e essas mestras, fazendo essa memória de todas e todos eles. Poxa, Paulo, muito agradecido, viu, seu sentimento todo e a amizade, né, que a gente tem cultivado, feito que você disse. Fico muito feliz, viu? E é recíproco essa admiração. Eu queria lhe dizer que é exatamente isso que você disse, me toca bastante, que é esse lugar da continuidade da cultura. Foi o que você disse. Se a gente for buscar a origem das coisas, é algo muito curioso, porque de várias coisas, assim, tentar entender como se criou uma coisa, né? E a resposta disso vai ser a continuidade, né? Uma amiga me perguntou ontem, a gente conversando, quem será que inventou a rede? Outra que eu sempre ouvi é quem inventou a zabumba, né, que é tão presente nessas festividades. Tem um vídeo muito bonito de uma banda de pife, de Caimbé, que é um povo da Bahia, é um povo indígena, né, originário, o povo Caimbé. Aí um pergunta pro outro, mas compadre, quem é que fez a primeira? Eles fazendo uma zabumba construindo, né? Aí ele fala, compadre, quem foi que fez a primeira? Aí o outro, compadre, mas eu acho, saber quem foi a primeira, eu não sei não, mas que é antigo. Aí eu acho que é esse lugar que o Paulo fala, de entender que foram várias mãos que fizeram, né? Várias personalidades, pessoas, e exatamente como o Paulo disse, quando se cultua essa ancestralidade que todos temos, né? Todos viemos de outros e outras e mais pessoas antes, né? Então isso é cultuar essa continuidade, é entender que são identidades que vão, quando uma identidade morre, aí isso é que é complicado, porque você deixou de cultuar uma história que é antiga, é como se vai se passando um bastão, né? São bastões que vão sendo passados, que em muitas dessas brincadeiras e grupos é literalmente um bastão mesmo que pertenceu a, gerações muito antigas, e esse mestre tem esse cuidado de se passar. Às vezes é um bastão, às vezes é um apito. São coisas simples, pequenas, mas que são grandes, porque simboliza a energia, né?
E o que aquele apito fez tanta gente se alegrar, tantas comunidades brincar, né, se sentirem pertencentes, que é outro lugar da tradição popular. Volta a falar feito esse exemplo que eu vi do coco, quando a gente cantou um coco, e os lavadores de carro, moradores de rua, se sentiram pertencentes, é que essas brincadeiras, para mim, têm esse lugar, essas tradições, né, de comunidades, feito o Bumba Boi, que Paulinho é conterrâneo, né, desses grupos. Tem uma toada muito linda de Mestre Edmundo que ele diz de um barracão, né? Ele fala de um bangalô, que seria um barracão, né? Boi chegou na porta do teu bangalô, o povo que estava triste se alegrou. É tão simples essa letra assim, mais distante, que é de ver comunidades realmente que a gente sabe que são desassistidas do poder público, que tem todo um histórico colonial mesmo dessa estrutura, de estarem é, passando muitas vezes dificuldades, né, financeiras de habitação, mas que um boizinho enfeitado com fitas da forma mais simples tem um poder enorme, gigante de agregar, de empoderar, né, essas pessoas. Então, é muito forte para mim esse lugar que você comentou, Paulo, do poder, de se manter essa tradição de mestres e mestras, né, que foram criadores, co-criadores, né, vai se mantendo. Aí é muito especial isso, de se pensar, né, da, de se manter, né, esse culto mesmo a esses antigos. E aí era outra coisa que você falou também antes, como foi, Paulo? Você falou que eu me perdi um pouco. Se a gente podia, nessa roda que a gente, desse arraial que a gente faz aqui de homenagens a esses mestres e mestras, se você podia entoar algum canto para gente fazer essa. Você citou um, né? Mas poderia entoar algum canto para a gente fazer com esse canto, finalizar um pouco essa memória e ser esse sinal, esse símbolo de festejo, de celebração da vida. Pronto. É, eu vou cantar na capela mesmo assim na voz, mas eu queria só deixar também um do papel, assim, eu lembrei, você falou rapidamente sobre o papel da arte nesse lugar da expressão, né, em si, de lembrar algo que está me tocando bastante, ontem eu pensei, que é esse lugar exatamente onde que os artistas mais de massa, né, mais de conhecimento do público, a gente vê um distanciamento do próprio povo, né, questionar esse lugar que eu acho um pouco confuso de ver pessoas que são muito notórias e famosas são as que menos têm contato, de fato, que é o que você disse, que os mestres populares, na verdade, vivenciam, né, suas comunidades, são pessoas comuns. Essa ideia de fama, de estrelato, ela distancia, né, cria outros lugares assim, eu acho um pouco confuso eles, porque de pensar outra coisa que é importante dos mestres é, por exemplo, o crédito às criações deles, é algo que ainda é muito recorrente, e aí agora eu lembrei onde o que eu queria partilhar, para deixar de mensagem assim, é a importância de se viver, né, o que a gente acredita e o que a gente busca, se viver na prática, porque ia seria algo que o Marcelo gostaria muito mas o Marcelo vai ouvir, né, quando o Iauá ele escuta, que que essa questão de eu ouvir de uma cantante argentina que estava buscando suas raízes, suas identidades, né? Ela estava indo atrás dos lugares mais inóspitos mesmo, para ir buscar a origem desses cantos, dessa identidade, né, que ela tanto buscava. E aí ela fala uma coisa muito potente, que eu entendi, foi, ela entendeu que para ela poder cantar, ela ousar cantar cantos tão profundos e significativos, né, ela precisava comer do mesmo pão que essas pessoas né, que entoam esses cantos, ela precisava beber com eles, beber da mesma água, comer do mesmo pão, sentar na mesma mesa que eles. Isso eu senti muito simbólico também de apropriações que às vezes a indústria fomenta muito, né, de pessoas que às vezes só cantam mesmo, acham que é uma tradição, uma cultura assim, é só cantar, não tem aprofundamento de ver quem são as pessoas, né, que esse próprio canto referencia, né, e aí se mantém só estruturas e essas classes. Eu achei muito potente o que ela disse, porque ela fala o que é isso, é conviver, né?
com isso, é o que vai dar, com essas pessoas, com essas culturas, é o que vai dar propriedade para poder entoar esses cantos, para poder brincar essas brincadeiras, né? Então eu achei muito profundo esse entendimento, que no fim é estar junto do povo, né? É estar com o povo o tempo todo, assim. Aí, saudar esses mestres, essas figuras que fizeram, né, de sua vida, esse espaço também. Aí, e também só, é, eu canto e no final eu faço só uma observaçãozinha. Pode ser, né, poeta? Pode ser. Eu vou saudar, então, o mestre Humberto, lembrei, que é do Maranhão também, Bumba Boi, né, que cantava para o São João, esse São João da Encantaria, né? E tem uma toada muito bonita, que o Paulinho deve conhecer também. Vou só para um apito aqui para entoar um canto de Mestre Humberto. Cheguei com meu batalhão de ouro, vim trazer prazer de São João. Cheguei com meu batalhão de ouro, vim trazer prazer de São João. Eu ainda estou firme, meu povo faz tremer o chão. Com pandeiros a bumba, maraca de prata na mão. Eu ainda estou firme, meu povo faz tremer o chão. Com pandeiro, matraca, maraca de prata na mão. E bom, cheguei com meu batalhão de ouro. Vim trazer prazer de São João. Cheguei com meu batalhão de ouro. Vim trazer prazer de São João. Eu ainda estou firme, meu povo faz tremer o chão. Com pandeiro, matraca, maraca de prata na mão. Eu ainda estou firme, meu povo faz tremer o chão. Com pandeiro, matraca, maraca de prata na mão. Lembrei dessa, Paulinho, de Mestre Humberto. Que maravilha. A matraca que é símbolo do nosso São João. E tem o maracá aqui em casa também. O maracá é esse. E a matraca são dois pedaços de pau que se toca, tá ali dentro, meu. Outra vez, vai ser a deixa para um outro encontro para trazer a matraca que marca o ritmo dessa festa. Então, tem umas pertinhas aqui, Paulo. Tô mostrando. Olha aí. Viva os festejos juninos, né? Viva a nossa cultura popular, viva o mestre Humberto de Maracanã, grande cantador, e tantos outras e outros que têm feito, né? Mestra Virgínia, os mestres do coco, os mestres do pífano, os mestres do forró, mestres e mestras que fazem a cultura popular viva. Viva também Gabriel, viva a Flor das Chagas, que é uma continuidade, né, que recebe esse apito como esse bastião, como também o maracá que segue perpetuando e mantendo viva essa tradição que é tão nossa, que é povo, que respira as nossas festividades. Então a gente agradece a você, Chay, por você ter disponibilizado seu tempo e estado com a gente aqui hoje. A gente segue unidos nessa missão de fazer a arte como sinal de vida, né? Como sinal de vida que é viva, que pulsa, né? Que é dinâmica, enfim. Ô, Paulo, eu podia só fazer um comentário final, só Pronto, pode sim. só aproveitar o espaço, né, de expressão, que é justamente para falar essa importância que eu sinto dos lugares de expressão, né, e utilizar.
porque para mim essa é a maior causa de luta, de se falar, né? De se ter atenção, que é do cuidado com a Mãe Terra mesmo, né? Com o nosso planeta, e que os povos originários são chave nisso, porque eles, né, se consideram parte disso, toda a sua cosmovisão, todas as suas práticas estão atreladas ao equilíbrio de todas as vidas, todos os corpos, né? Humanos e não humanos. Aí queria aproveitar esse espaço para dizer que é exatamente esse lugar que eu faço de toda a minha expressão para tomar atenção para isso. Então, as causas indígenas, né, são muito potentes de se pensar por conta disso também, porque o que está atrelado a elas é toda uma subsistência de espécies, de seres que estão em risco constante de, de, de deixarem de existir, né? Que é o que vem acontecendo, e aí aproveitar de fazer espaço, porque é exatamente agora, né, nesses dias, está acontecendo dois massacres assim, mas além de outros que sempre a gente tem notícia e vê, né? Como no povos amazônicos, os garimpos, que é mais, a gente vê mais nas redes, né? Mas o povo Guarani Kaiowá também de Mato Grosso teve até mortos e tem outros parentes que estão internados, né? Dessa semana houve invasões policiais do território onde eles tinham retomado, e também o povo Pataxó na Bahia, né? Que fazendeiros já utilizaram, tem um vídeo desses fazendeiros utilizando o massacre no Mato Grosso como justificativa. É como uma rede, né? Eles passam a utilizar uma rede de ver outros lugares fazendo, e aí se inspiram mesmo, né? Se inspiram assim de dizer, ó, oh, vamos, a gente pode. Aí, então, tá acontecendo assim, violências muito recorrentes aos territórios indígenas, e também aí chamar atenção para quem vê esse vídeo, né, quando a gente fizer, para se aproxime dessas questões que não estão na grande mídia mesmo, do nosso território aqui, compartilhar e tentar ver o que os parentes estão precisando, somar, né, nessas lutas, porque é a luta pela própria terra, não são lutas individualizadas, né, no território, é todo o bem-estar do todo o planeta, né, que está em xeque nessas questões. Ah, era isso, queria aproveitar. E também para quem vê no futuro, né, o vídeo da gente, vai saber como vai estar, né, lá a situação. Então, Obrigado, Tia. Acho que você faz uma lembrança muito importante, né? Que a gente ocupar esses espaços, mas também fazendo essa memória e se colocando em defesa da vida, né? A gente celebra a vida, mas a gente também tem que se colocar nessa posição, né? Então, compartilhar, procurar outros meios que às vezes tem, né? Dessas campanhas de vaquinha online que ajuda essas pessoas, né? Nas suas necessidades, que também são materiais, né? Que também tem a dimensão do apoio político, de compartilhar, divulgar, mas também tem a dimensão material, né? Então, se a gente pode fazer essa ajuda material também é extremamente importante. Então, muito obrigado por essa lembrança final. Então, vou pedir ao Luiz que se despeça da gente, finalizando esse nosso programa. Obrigado, Paulinho, pela parceria. Obrigado, Flor de Chagas, das Chagas, pela tua participação aqui, um pouquinho da tua história, da tua cultura. Obrigado a todos vocês que nos assistem e vão nos assistir depois. Um nosso grande abraço. Obrigado por estar aqui com a gente. Até o próximo. Paulinho. Até o próximo programa. Tchau, tchau.